O nosso amor não era suposto acontecer da maneira como aconteceu. Não sei se veio cedo demais, se fora do seu tempo. Começou da mesma maneira como todos os amores começam, mas sem darmos por ela tornou-se numa tempestade demasiado penosa para os ventos que nem sequer desejávamos. Perdemos-nos na sua tempestuosidade como quem se perde no meio do que mais deseja. Não soubemos deixar fluir quando era suposto apenas abraçar-nos. Permitimos-nos ignorar a inocência da dúvida e o terror do medo e quisemos sempre saber o que ainda não era para sabermos. Esquecemos-nos simplesmente de criar um amor para tatuar saudades em vez de fazê-lo crescer em ressentimentos feitos de mentiras e inseguranças. Tudo nele soprou para um lado mais errado da equação. Tudo nele ficou tão perto e tão longe do que era para ser. Tudo nele transformou-se em quase nada. Tudo nele transformou-se num céu de estrelas que não soubemos eternizar. Num sonho que não conseguimos fazer navegar em nenhuma maré. Num amor marcado por feridas abertas, feitas por palavras ditas sem pensar, por palavras que infelizmente se esqueceram de nos lembrar que há certas coisas que parecem superadas, mas que afinal nunca foram esquecidas. A vida tem mais sentido contigo do meu lado. Este texto é um texto sobre amores que não conseguem funcionar, por várias razões. Mas eu hoje quero-vos falar essencialmente de uma que, para que uma relação funcione, também é importante, que é o amor próprio. Quem não tem amor próprio, naturalmente, é uma pessoa insegura. Insegura de si mesma, insegura das escolhas que faz, insegura da ideia e da imagem que passa para as outras pessoas, e isso condiciona todo o seu comportamento. Quando uma pessoa não tem amor próprio e está numa relação, naturalmente que vai querer criar uma personagem de força. Porque sabe e tem consciência das suas inseguranças. Então, essa pessoa cria um personagem para mostrar ser tudo menos alguém que não tem amor próprio. Quem não tem amor próprio também não consegue evitar que o desrespeitem. E, portanto, na relação, ele será, ou ela será, sempre o elo mais fraco. Porquê? Porque está sempre suscetível de ser desrespeitado, de ser manipulado, porque, como não tem amor próprio, vai depender emocionalmente da outra pessoa. Uma pessoa que não tem amor próprio pode amar, ama na dimensão do seu amor próprio. Ou seja, ele ama, diz ele ou ela, a pessoa, diz que ama e sente que ama, mas na proporção de alguém que não tem amor próprio. Portanto, será um amor muito, muito inseguro, um amor cheio de questões, chamemos assim, que ao mais leva banão, falo cair, tremer, cair. Porque, efetivamente, para nós estarmos numa relação para que funcione, não é só necessário a maturidade emocional. Porque para se ser maduro tem que se ter amor próprio. E uma coisa está ligada à outra. Então, se nós queremos uma relação que funcione, que seja saudável, nós temos que começar por nós. Eu tenho que ter o amor próprio suficiente para poder estar numa relação sem depender, sem querer controlar, sem medo de perder. Porque é outra característica daquele que não tem amor próprio estar numa relação. Tem permanentemente medo de perder, porque não se acha merecedor do amor da outra pessoa. Como é que nós
trabalhamos o amor próprio? Nós temos que perceber o seguinte: o amor próprio, quando não temos amor próprio, isso vem lá de trás. Vem lá de trás da educação que tivemos. Porque, reparem, nós, enquanto crianças, somos muito suscetíveis àquilo que nos é dito, sobretudo pelos nossos pais. E depois temos um sistema inconsciente muito suscetível de ser influenciado. E eu explico o que é que eu quero dizer com isto. Por exemplo, o teu pai diz 9 vezes gosta de ti. E diz uma vez, assim eu não gosto de ti. É essa que vai ficar memorizada do teu inconsciente. O meu pai também não gosta de mim às vezes. E, portanto, de repente, o teu amor próprio está a ser riscado pelaquela vez. Portanto, vejam como é difícil, para os pais, obviamente, darem uma educação sem que a pessoa saia com o amor próprio por trabalhar. Mas isso faz parte da condição humana e da evolução natural, que é, à medida que eu vou crescendo, eu vou trabalhando o meu amor próprio. Amor próprio e autoestima são duas coisas diferentes. Eu posso ter uma autoestima muito grande, porque eu gosto do meu aspecto e as pessoas gostam do meu aspecto, e eu visto essa máscara do homem bonito ou da mulher bonita, não é? Mas eu próprio, dentro de mim, até sei que sou bonito, mas não tenho essa certeza dentro de mim, porque não tenho amor próprio. E pergunto-me como é que estas pessoas gostam de mim. Ok, eu sei que sou bonito, mas elas não me conhecem. Porque se me conhecessem como o meu pai e a minha mãe me conheceram, elas não iam gostar de mim. Porque essas pessoas, apesar de terem autoestima, olham-se ao espelho e não gostam muitas vezes do que veem. E têm que ouvir repetidamente dos outros: tu és um homem, tu és uma mulher bonita. Por isso é que essas pessoas normalmente precisam da aprovação externa do sexo oposto. Permanentemente. E quando estão numa relação, isso ainda vai prejudicar mais a relação, porque ninguém gosta que o seu parceiro ou a sua parceira estejam sempre a procurar, digamos, a aprovação externa, masculina ou feminina. Portanto, o amor próprio, como é que se trabalha? É tratando as feridas que trazemos da nossa infância. É passando a acreditar em nós. É passando a escolher aquilo que tem a ver connosco, sem medo da rejeição dos outros, sem medo da não aprovação dos outros. Porque para criarmos o nosso amor próprio temos que ter uma grande dose de coragem. Porque senão não saímos dali daquele registro de não ter amor próprio e de vivermos dependentes da aprovação dos outros. Nós temos que o fazer. Temos que partir de um pressuposto que é: eu sou único. Isso não quer dizer que eu sou melhor que os outros, nem tão pouco pior. Sou único. Não há ninguém como eu. Então a minha história é original. Então eu vou vivê-la. E eu vou ser eu próprio, vou ser autêntico. Então eu tenho que ter a coragem de enfrentar as outras pessoas dizendo a minha verdade. Obviamente que não vamos ofender as pessoas diretamente, não é? Mas vamos falar a minha verdade, a nossa verdade. Se eu não gosto de uma coisa, eu vou dizer: eu não gosto. Eu posso fazê-lo de uma forma delicada, de uma forma assertiva, de uma forma educada. E posso dizê-lo aos gritos e não perco a razão toda. O amor próprio constrói-se através desse desafio que nos pomos a nós próprios de enfrentarmos as feridas que temos lá de trás, essas feridas que são medo da rejeição, medo da decepção, medo de perder, todas essas, digamos, emoções, esses traumas que nós temos que trabalhar. E isso só se consegue enfrentando. Enfrentando quem? Quem eu realmente sou. E muita gente tem medo, porque, no fundo, se eu penso que não vale nada, obviamente que eu não quero que o mundo saiba. Mas a verdade é que nós todos temos um valor próprio. E esse valor não tem nada a ver com o nosso aspecto, tem a ver com a nossa natureza, com o nosso caráter, com a nossa verdade. Então, o grande desafio que nós temos para estar numa relação e para que haja, digamos, a possibilidade que essa relação seja saudável e funcional, é termos amor próprio. É não precisarmos da aprovação externa do sexo oposto.
É não termos medo de ouvir um não. E é defendermos a nossa verdade. Mas defender não é impor. Defender é mantê-la. Mas também não deixamos de escutar os outros, porque muitas vezes os outros fazem-nos ver perspectivas diferentes que nós nunca vimos. E então, de repente, a nossa verdade não é alterada. Ela simplesmente é acrescida de algo que a transforma. Porque muitas vezes as pessoas dizem: nunca tinha ouvido isso, mas faz todo o sentido. E eu digo às pessoas: essa verdade já estava dentro de si. Você nunca tinha feito a sintonização com ela. Porque aquilo que nos faz sentido, quando ouvimos, eu, tu, seja quem for, é porque antes de ser da pessoa que estava a falar, já era nossa essa verdade. Só que nunca ninguém nos tinha puxado por ela. Nos tinha alertado que nós a tínhamos. E isto acontece muitas vezes. E é maravilhoso que isso aconteça, porque nós vamos nos conhecendo cada vez melhor e o conhecermos-nos permite efetivamente enfrentarmos os nossos medos, enfrentarmos os nossos traumas, enfrentarmos as nossas feridas, as nossas frustrações, as nossas inseguranças e irmos criando não uma pessoa forte, mas uma pessoa consciente daquilo que ela tem em termos daquilo que ela é, digamos assim, e daquilo que ela ainda tem que trabalhar para continuar a ser cada vez mais ela e ter cada vez mais amor próprio. É uma tarefa árdua, difícil. E é por isso que muita gente não tem amor próprio. E é por isso que muita gente se sujeita ao que nunca se devia sujeitar, que tolera o intolerável, que suporta o insuportável, porque não tem amor próprio. E quem não tem amor próprio não se respeita e permite o desrespeito dos outros. E isto nunca pode acontecer. Portanto, vamos todos trabalhar o amor próprio, porque mesmo que a relação termine, eu até posso ficar triste, eu até posso fazer o meu luto, mas eu tenho sempre a mim, porque tenho o meu amor próprio. E isso é algo que ninguém nos pode tirar, o amor próprio. A autoestima é uma coisa, amor próprio é outra. Por isso, vê como é que está o teu amor próprio, trabalha o teu amor próprio com estas dicas que eu te disse aqui e tu vais ver que, à medida que te conheceres melhor, à medida que ousares ser tu próprio, independentemente da opinião de seja quem for, mesmo até dos teus pais, tu vais descobrir um mundo diferente e vais ter muito mais consciência do teu valor. Porque sabes, tu tens um grande valor, só ainda não acreditas nele. Eu também já pensei que não tinha valor. Hoje sei o meu valor. E o meu valor não me faz melhor nem pior que ninguém. O meu valor faz-me ser bom comigo próprio. E lembra-te, quanto melhor fores contigo, melhor podes ser com os outros. Pensa bem sobre isto. Muito bem, se gostaste deste texto, deste vídeo, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, não te esqueças de clicar no sininho onde diz todas as notificações para poderes ser notificado de cada vez que eu publicar um novo vídeo e oferece este livro. Oferece este livro a todas aquelas pessoas que tu entendes que precisam de repensar a vida, de ter consciência do seu próprio valor, de ter consciência daquilo que querem e não querem nesta vida. Pensa bem sobre isso. Um grande abraço para ti.